Olá, turma, tudo bom? Então, eu estou aqui novamente para a gente conversar a respeito principalmente da influência dos muçulmanos na cultura ocidental, tá? E para a gente poder falar da cultura ocidental, para a gente poder falar da influência dos árabes na cultura ocidental, a gente precisa falar um pouco dos próprios árabes, da própria circunstâncias em que eles vão surgir e a forma como eles vão aparecer dentro da história, tá? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que conhecer do islamismo são algumas coisas que são bem básicas. Primeiro, eles vão surgir no local chamado Península Arábica, tem como base comercial o comércio, ou seja, por quê? Porque eles estão num clima desértico, e nesse clima desértico você não tem agricultura, você não tem vários outros fatores que você poderia trabalhar, então você tem o comércio como uma base bastante forte dentro da economia. A estrutura política deles ela é fragmentada, ou seja, ela tem as tribos e as cidades como situações bastante autônomas, né? Elas são bastante autônomas. E aí nós temos, então, o surgimento do quê? Esse sistema islâmico que a gente conhece. Como é que funciona esse sistema? O islamismo ele é uma religião que foi fundada pelo profeta Maomé no início do século VII. Tá? O profeta Maomé ele vai surgir entre os 600 e a partir de 610, mas a gente acredita que sabe-se que ele deve ter nascido por volta do ano 570, aproximadamente, tá? Ele vai participar dessas pregações monoteístas, porque até então as religiões árabes também eram religiões politeístas, então as religiões que o profeta Maomé vai pregar, ela é uma religião monoteísta, e sem idolatria, ou seja, sem idolatria de deuses, e aí você tem toda uma situação em que o profeta Maomé vai bater de frente com toda aquela situação da Arábia, onde as civilizações também tinham idolatria por deuses e tudo mais. O símbolo, que é considerado o símbolo principal das religiões dos países árabes, é o hilal. Esse hilal nada mais é do que uma lua crescente, que remete ao calendário lunar, tá? Regente das religiões, dos principais rituais dentro da religião árabe. E a gente tem também a estrela. A estrela nada mais é do que o próprio Alá, né? Que é a adoração levada a cabo pelos islâmicos, tá? Então você tem o Islã como um conjunto de povos e civilizações islâmicas que professam o islamismo, que é o resumo nada mais é do que dos seguidores dessa religião. Então qual que é a gênese, né? Qual que é a parte importante aqui? O Maomé, ele também é um descendente de Abraão, ou seja, tanto quanto Isaac quanto Ismael, que eram descendentes de Abraão, Maomé também é um descendente longínquo de Abraão. Então a gente tem o Isaac, que teve como descendente Moisés, que criou o judaísmo, né? E depois Jesus Cristo, que também era descendente de Moisés, que criou o cristianismo. Já Maomé é descendente de Ismael, é um descendente distante de Ismael. E Ismael, por isso Islã, tá? Por descendente de Ismael. Então, Maomé criou o Islã, que é por quê? Porque ele era um descendente de Ismael. Essa é a gênese do islamismo, tá? Do Islã, tá? Porque ele é descendente de Ismael. Essa é a gênese básica do islamismo. Tá? Então, todos eles são descendentes de Abraão. Por isso, todos eles acreditam no mesmo Deus, que é o Deus de Alá, que é o Deus de Javé, que é o Deus do cristianismo, é o mesmo Deus, só que são religiões que professam, como se diz, categorias de ritos diferentes, mas são o mesmo Deus, né? Então, essa é a origem. Então, quais são os 5 pilares do culto do islamismo, tá? Primeiro, a profissão de fé. Não há um Deus, não há senão o único Deus, que é o Deus que é o único Deus, e Maomé é seu profeta.
Rezar 5 vezes ao dia, repetindo os textos do Alcorão, inclinando-se em direção à Meca. Então, eles têm todo um esquema para saber aonde fica a Meca, quando ele pode ser qualquer país do mundo que você morar, eles vão ter uma metodologia para direcionar certinho aonde fica a direção de Meca, para que as pessoas que são do islamismo, né, os islâmicos, os maometistas, consigam se virar para Meca e orar em direção à Meca certinho. Jejuar desde o romper do sol até o ocaso do mês do Ramadã. Quando que é o Ramadã? O Ramadã, geralmente ele começa entre a metade de abril e vai até mais ou menos a metade de maio. Esse é o mês do Ramadã. Então, o que é romper do sol? É quando o sol acaba, né, no final da tarde. Então, a pessoa para de rezar no final da tarde e começa a comer, só vai poder comer de manhã. Então, ela tem que parar de comer no final da tarde, vamos colocar aí 6 horas da tarde, e só vai poder comer novamente às 6 horas da manhã, né? Dar esmolas, isso é importante dentro do islamismo, você dar esmolas, você contribuir para que outras pessoas melhorem de vida, vamos colocar assim, e ir à Meca em peregrinação pelo menos uma vez na vida, tá? Eles têm a obrigação, né? É uma obrigação que assim, é um rito que eles têm que professar pelo menos uma vez na vida, é tentar ir à Meca, tá? Essa é uma coisa muito importante. As doutrinas, né? As doutrinas morais, eles têm a existência de Deus como único, como um só Deus, e o profeta Maomé como seu único profeta, predestinação para o céu ou o inferno, ou seja, o que é predestinação para o céu ou o inferno? Você vai nascer predestinado a ir para o céu. Ou você nasce predestinado a ir para o céu, ou você nasce predestinado a ir para o inferno. Você não sabe. Você não sabe se você está predestinado a ir para o céu ou se você está predestinado a ir para o inferno. Então você tem que levar uma vida o mais correta possível, porque você não sabe se você nasceu predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Eles acreditam na ressurreição, né? Eles acreditam na necessidade de se fazer a guerra santa, que é a jihad. Ou seja, o que é a guerra santa? É a guerra no sentido de transformar a maior quantidade de pessoas possível em islâmicos. Transformar as pessoas, a maior quantidade possível de pessoas em islâmicos, tá? É nesse sentido. A doutrina da consagração, consagrada no Alcorão, ou seja, tudo que está escrito no Alcorão está absolutamente correto. Submeter-se a Allah para a simples submissão, ou seja, você tem que ser submisso a Allah em todas as circunstâncias, porque Allah é Deus e Deus sabe o que está dizendo, então você tem que ser submisso. Então, como que você vai ser submisso a Allah? Levando tudo que está no Alcorão ao pé da letra, fazendo tudo que está no Alcorão da maneira mais correta possível. Não existe qualquer preceito que vise um melhoramento pessoal, ou seja, não existe nada que vá fazer com que você vá melhorar de vida que não seja aquilo que está escrito no Corão, tá? Praticar a hospitalidade, ou seja, ser uma pessoa que recebe bem as pessoas em casa. Repudiar o adultério, ou seja, não aceitar o adultério. Por isso que, embora a poligamia e o divórcio sejam aceitos, tá? Repudiar carnes impuras e bebidas alcoólicas, como a questão de comer carne de porco e não sei o quê, né? E o dia santo para eles é a sexta-feira. Aqui é a cidade de Meca. Aqui é onde está essa parte, onde está coberto com essa parte preta, né? Com esse pano preto, é a Kaaba, tá? Então, aqui é onde a gente tem, assim, é o lugar mais sagrado do Islã, tá? É a Kaaba. É aqui que é a cidade de Meca, que eles têm que fazer a peregrinação uma vez por ano, tá? Acredita-se hoje que existam cerca de 935 milhões de muçulmanos no mundo, tá? Espalhados pelo mundo todo, tá? As maiores concentrações não são na Arábia Saudita, como todo mundo imagina, tá? A maior concentração de muçulmanos hoje, ela não é dentro do universo ali da Península Arábica. A maior concentração de muçulmanos que a gente tem no mundo hoje, ela se encontra na Indonésia,
Muita gente pensa que assim, porque os árabes moram lá no Afeganistão, os árabes moram lá na Arábia Saudita. Não, não é, tá? Não é porque eles moram, não é porque lá tem árabes que lá tem muçulmano, tá? Não significa uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A maior concentração de muçulmanos hoje é na Indonésia, tá? Então a gente tem uma quantidade muito grande de muçulmanos hoje na Indonésia, que é o lugar que mais tem concentração de muçulmanos hoje. Então a gente considera assim, eles consideram a Caaba o grande centro, né, da grande mesquita de Meca, que é o lugar mais sagrado da terra para eles. A tradição muçulmana diz que os patriarcas Abraão e Ismael, eles construíram o santuário sobre os primeiros alicerces dos postos por Adão, alicerces postos por Adão, que é assim, como se Adão tivesse, assim, quando Adão resolveu saiu do paraíso e começou a construir as primeiras cidades, os primeiros lugares onde ele teria construído alguma coisa teria sido nesse lugar. Então, os alicerces seriam o quê? O que é um alicerce? É quando você coloca uma pedra, alguma coisa, para poder construir algo em cima. Isso é um alicerce, é para poder segurar a casa que você está construindo. Então, eles acreditam que os primeiros alicerces que Adão usou para construir alguma coisa foram feitos nesses lugares. Então, eles construíram essa Caaba, né, em cima, para proteger as primeiras alicerces de Adão, as primeiras casas que Adão construiu, né? Mas também tem uma outra lenda urbana, vamos dizer assim, de que existe uma pedra, uma espécie de meteoro, alguma coisa que caiu do céu, e que eles também colocaram dentro desse local, porque isso teria sido mandado por Alá, e aí eles guardaram nesse lugar. O Islã, como eu falei, ele é uma das maiores religiões, né, do mundo, uma das religiões mais importantes do mundo. O termo árabe, um dos termos árabes ligados ao islamismo, é o salam, né? Salam. Salam significa paz, e que reforça o caráter pacífico, né, e tolerante da fé islâmica. O termo ele surgiu por obra do fundador islâmico Maomé, que dedicou a vida tentando promover a paz na Arábia Saudita, principalmente na Arábia, na terra natal dele, né? Aqui é uma imagem da tradição muçulmana, que eles falam, né, na questão dos alicerces construídos por Adão. Essa imagem mostra a cerimônia na qual os peregrinos devem beijar a pedra natal, mas esse daqui é diferente. Aí aqui é o que eu estava falando para vocês, ó. Todos os muçulmanos são árabes? Não, a gente tem muçulmanos que são tanto na região do Paquistão, né, da Índia, a gente tem muçulmanos na África, a gente tem muçulmanos na Rússia, a gente tem muçulmanos na China, a gente tem muçulmanos nos Estados Unidos, a gente tem muçulmanos aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem aproximadamente entre 1,5 milhão e 2 milhões, aproximadamente, de muçulmanos. Mas a grande comunidade muçulmana ainda vive na Indonésia. E os princípios básicos, então, da fé islâmica é: 1. Ter fé em Alá, que é seu único Deus. Acreditar nos anjos, seres criados por Alá. Eles acreditam em anjos, tá? Tem gente que pensa que anjo é exclusividade da fé cristã, e não é exclusividade da fé cristã. Os islâmicos também acreditam em anjos. Acreditar no Alcorão como derradeiro e completo livro sagrado, ou seja, eles acreditam que o Alcorão ele é o único livro sagrado. Por que eles acreditam que o Alcorão é o único livro sagrado? Porque o livro sagrado do Alcorão teria sido escrito num período em que o Maomé recebeu, durante os 22 anos em que o Maomé pregou, de 610 a 632, ele teria recebido de maneira pura todas as informações que Deus passou para ele, sem ter sido influenciado, vamos dizer assim. Então, essas informações, todas que estão lá, seriam sido passadas de maneira sem interferências, vamos dizer assim, né? Acreditar nos vários profetas enviados por Alá a cada humanidade, inclusive Jesus Cristo, viu? Eles aceitam Jesus Cristo como profeta.
Acreditar no juízo final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. Acreditar na predestinação. Allah tudo sabe e possui o poder de decidir sobre o que acontece para cada pessoa. Então, quer dizer, a predestinação é aquela parte em que ele sabe o que você foi predestinado a fazer na sua vida e ele sabe o que foi decidido para você. Então, doutrina prática, tá? As duas fontes fundamentais da doutrina da prática islâmica são o Alcorão e a Suna. Só que a Suna, ela funciona um pouquinho diferente, porque a Suna ela não é levada totalmente ao pé da letra. Tá? O Alcorão, ele é levado ao pé da letra, tá? Os muçulmanos consideram o Alcorão como uma palavra incriada, de Deus revelada a Maomé através do anjo Gabriel, que é o arcanjo da revelação. Os islamitas acreditam que Deus e não o profeta, é o autor das revelações. Tá? Então, quer dizer, assim, no caso do Alcorão, foi Deus que criou, e ele falou para o Gabriel falou para o Maomé, o Maomé escreveu. Tá? No caso do Alcorão, ela contém algumas revelações transmitidas a Maomé durante os quase 22 anos de sua vida. Né? A segunda fonte do Islã, que é a Suna, ou o exemplo do profeta, ela é conhecida como através das hadiths, ou seja, as recompilações de tradições baseadas no que disse o profeta. Ou seja, algumas coisas que o Maomé fez, algumas coisas que o Maomé teria dito, algumas coisas que o Maomé teria falado, algumas coisas que o Maomé teria feito, que são coisas que elas não são infalíveis. Tá? Agora, já o Alcorão, não. O Alcorão, ele é infalível. Ele já é feito a partir do momento que o Gabriel falou para o Maomé o que era para fazer, o Maomé foi lá e fez. Tá? Já a Suna, não. A Suna é um outro documento que já é compilado a partir da impressão de outras pessoas sobre o Maomé. Deu para entender? Tá? Então, o monoteísmo ele é uma matéria central na questão do Islã, ou seja, a crença em um único Deus onipotente, tá? Nesse caso, ele também é onipresente e onisciente, então a gente tem essa impressão dele. E aí tem uma questão bastante interessante entre os muçulmanos, tá? A gente tem os muçulmanos que são sunitas e os muçulmanos que são xiitas, que é um pilar bastante interessante dentro da comunidade muçulmana. A eleição dos muçulmanos, ela vai venerar, então, essa aceitação entre cinco obrigações, né, entre os 5 pilares, estando separados desde os 4 tempos dos califas, tá? Originando disputa entre a cisão do islamismo entre os grupos sunitas e os xiitas. Os sunitas representam cerca de 85% dos muçulmanos. Então, a gente tem aqui os muçulmanos sunitas e os muçulmanos xiitas, tá? Então, os xiitas, eles ainda vão se dividir entre 3 grupos, os xiitas, ismaílis e zaiditas. Qual que é a diferença entre os sunitas e os sunitas? Os sunitas, eles são mais, como que a gente vai dizer? Eles são um pouco mais maleáveis. Eles são um pouco mais, eles não levam a questão dos 5 pilares tão ao pé da letra. Eles são um pouco mais tranquilos, assim, vamos dizer assim. Eles são um pouco mais tranquilos. Em termos de sociedade, a gente tem uma sociedade que é uma sociedade teocrática. O que significa isso? O sistema de política deles está baseado no Alcorão. Então, socialmente, a gente tem a crença nessas esferas da vida em que a mistura entre a sociedade religiosa e a sociedade política, elas se misturam, ela é uma sociedade teocrática, ou seja, o governo, a política deles funciona junto com a sociedade religiosa, tá? Então, a base da sociedade islâmica dos fiéis, ela é inspirada em inspirar o bem e proibir o mal, tá? Baseada principalmente no Alcorão. Então, a contribuição aqui é a parte que nos interessa, que é falar do quão importante foi a contribuição dos muçulmanos para a sociedade ocidental. Então,
Então, a contribuição principal que a gente tem aqui são várias, tá? É um vasto saber. Durante várias conquistas, nós temos aqui, por exemplo, só um exemplo que a gente pode dar, é que, por exemplo, os textos do Aristóteles, né? O Aristóteles, filósofo grego, chegou no Ocidente graças aos árabes, né? Porque foram eles que traduziram esses textos do grego, e esses textos chegaram ao Ocidente. Sem contar questões ligadas à medicina, matemática, filosofia, enfim, né? Aqui está uma página do manuscrito do livro Mil e Uma Noites, dos contos que chegaram a Mil e Uma Noites. Nós temos os Mil e Uma Noites, as viagens de Simba o Marujo, Ali Baba e os 40 Ladrões, então foram alguns contos árabes que chegaram ao Ocidente. Outras questões importantes que a gente tem que levar em consideração, que o mundo é sustentado por 4 coisas apenas, né? Esse é um ensinamento que eles deixaram que é bastante interessante, que a gente encontra nos portais educativos da Espanha muçulmana naquela época, né, do século VIII. A gente tem que lembrar que a Espanha, entre o século VIII até o século, mais ou menos até o século XI, teve algumas regiões dominadas pelos muçulmanos, né? Então, a questão muçulmana dentro da Península Ibérica, ela é bastante relevante, porque você vai ter vários muçulmanos dominando várias regiões dentro da Península Ibérica. Então, uma das coisas que eles falam que é bastante interessante é o seguinte: o mundo é sustentado por 4 coisas apenas: a sabedoria do sábio, a justiça do grande, as preces do justo e a coragem do bravo. É significativo que a sabedoria venha em primeiro lugar nessa declaração europeia dos ideais muçulmanos. Ou seja, o mundo é sustentado pela sabedoria, né? Então, eles entendem que é uma das coisas mais relevantes que a gente tem que levar em consideração, né? A sabedoria muçulmana penetrou o pensamento do europeu, e a Espanha maometana escreveu um dos capítulos mais brilhantes da história intelectual da Europa medieval. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: graças a esses árabes, o conhecimento chegou na Europa medieval. Vamos lembrar que a gente tem o hábito de tratar a Idade Média como Idade das Trevas. Por que a gente fala isso? Porque a Europa era dominada pelo quê? Pela Igreja Católica. Então, quem tinha o domínio do conhecimento nessa época era a Igreja Católica, todo em latim, que era muito pouco dividido com a população, né? Na verdade, era praticamente nenhuma divisão com a população. Então, quando se chega um conhecimento nessa época na Europa, se chega através desses muçulmanos, porque são eles que são os portadores desse conhecimento. E essa arte islâmica, né, que vai banhar principalmente essas regiões, a gente vai ter uma região ali bastante conhecida desse conhecimento, que vai receber literatura, poesia, arquitetura, ciências, astronomia, medicina, que é a região de Córdoba, Sevilha, Málaga, Granada, que são as regiões que mais receberam influência árabe nesse momento, né? Esse acúmulo de livros, principalmente na região de Andaluzia, também na Espanha, não teria sido possível se não houvesse uma fabricação de papel de se escrever, uma das mais benéficas contribuições do Islã para a Europa, né? Então, nós temos uma região bastante produtiva culturalmente. Aqui nós vamos ter algumas coisas em termos de arquitetura, bastante bonito, tá? Que é uma herança arquitetônica, a cúpula do Rochedo de Jerusalém e o pátio interno da mesquita da mesquita Omíada em Damasco, na Síria, tá? São lugares belíssimos, assim, a suprema expressão da arte muçulmana tá aqui para vocês verem, ó. Arquitetura religiosa. Se você perguntar para mim se aquilo ali é ouro, é ouro. É folha de ouro. É muito bonito. É que não tem foto aqui, eu não coloquei foto para vocês verem de foto por dentro, mas é porque eles não. Em alguns lugares esse é proibido fotografar por dentro, mas são lugares muito bonitos. A mesquita dos Omíadas,
ou Grande Mesquita de Damasco, ela está localizada na cidade da capital de Damasco, na Síria, e ela já foi tombada como Patrimônio Mundial da Unesco. A cúpula do rochedo recebeu esse outro nome devido à grande rocha que tem circunscrita, tá? Ela tem uma rocha dentro dela, que ela foi usada em sacrifícios, tá? Atualmente ela é protegida no interior da Mesquita de Omar, também é protegida, também é patrimônio mundial. Aqui a gente tem um outro. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui a gente tem outra mesquita, o teto de uma outra mesquita, que é muito bonita. E aqui a gente vai começar a falar de umas coisas interessantes. Os algarismos arábicos, que são esses que a gente usa hoje, né, que a gente chama falar algarismos arábicos, é o nome pelo qual são conhecidos os números da maneira que a gente escreve hoje aqui no Ocidente, são na verdade de origem indiana, tá? Eles não são árabes. A gente foi criado pelo matemático indiano que respira em fundo. Eu não vou falar o nome dele, mas é Abu Abdul Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, por volta do ano 500 depois de Cristo. Tá? Esses são os algarismos que a gente usa hoje, que a gente conhece por algarismos arábicos, mas que na verdade eles são indianos, tá? E o que acontece aqui? Apesar da origem dos números acabarem ficando conhecidos como os algarismos arábicos, por terem sido introduzidos no mundo ocidental através dos árabes do Marrocos e da Líbia, que viajavam pela Europa no século X, os árabes os chamavam de algarismos hindus, né? Os árabes mesmo chamam eles de algarismos hindus. A gente que chama eles de algarismos arábicos porque eles entraram pro nosso ocidente através dos árabes, pelo Marrocos e pela Líbia, mas os árabes chamavam eles de algarismos hindus. Então a gente tem esse costume de chamar eles de algarismos arábicos, mas na verdade eles são algarismos hindus, tá? E os caracteres do alfabeto arábico prestavam-se aos desenhos decorativos que passaram a ser um importante motivo na arte islâmica. Então, assim, a gente tem uma caligrafia, talvez a única arte árabe que tem atualmente representantes cristãos e muçulmanos, em Constantinopla, no Cairo, Beirute, Damasco, e suas produções que são excedentes em termos de elegância e beleza, são as obras-primas do artigo produzido. Então, a gente tem alguma coisa que é os algarismos da civilização árabe, né? Mas, na verdade, há uma confusãozinha, assim, mas ficou por isso mesmo, a gente acabou usando esse termo, né? Não mudou muito essa expressão do alargamento dessa mudança de uso, assim, né? Mas os números, se vocês observarem, eles têm ângulos diferentes, então os traços são diferentes, as mudanças de números são diferentes, né? Então eles são um pouquinho diferentes, ó. Agora, aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Como é que os árabes eles vão calcular, né? Como é que eles calculavam? A gente fala assim, mas é dos algarismos árabes, algarismo hindu, é algarismo não sei o quê. Mas a gente tem o quê? Eles têm um negócio muito interessante, que é o famoso ábaco de Gerbet, né? Que é idêntico ao ábaco romano, que é aquele de bolinha